Boa noite, Marisa Abreu, seja bem-vinda. Boa noite, Valdete, seja bem-vinda também. Boa noite, Adriana Dantas, Andréia Dantas, Dona Wanda, seu Edivaldo. Boa noite também, José Ricardo. Boa noite, Selma Edinho. Boa noite, Celeida. Boa noite, Silvano Braga. Olá, Nadissan, boa noite. Boa noite também, Lídia, seja bem-vinda. Olá, Andréia Dantas, boa noite. Luísa Nalim, seja bem-vinda. Olá, Maria Eleusa, boa noite. Boa noite também, Wagner, seja bem-vindo. Boa noite, Filomena. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Boa noite, seu Luiz Alberto. Olá, Daí, boa noite para você, para o seu companheiro também. Boa noite, Rosali, seja bem-vinda. Olá, senhor Antônio Pazotto, também, dona Leopoldina, boa noite. Boa noite, Michele e Gabriel Rossato. Olá, Elaine Lavez, boa noite. Ó, Tuca, boa noite também, seja muito bem-vinda. Maria Senhora, boa noite. Edna Bueno, boa noite também. Boa noite, dona Luzia, seja bem-vinda. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Boa noite, Iraci. Graças a Deus, Valdete, tudo sob controle, com certeza. E como sempre, com a ajuda da espiritualidade. Marquinhos Pereira, boa noite também, seja bem-vindo. Vamos então fazermos a nossa prece para iniciarmos as reflexões desta noite. Leda Lovato, boa noite também. Olá, Marinha, boa noite. Gente, como sempre, que nós possamos então agora nesses instantes olhar um pouquinho para dentro de nós e procurar identificar o Criador, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, e nós precisamos, mais do que nunca, principalmente em determinados momentos, buscarmos a alegria e satisfação inicialmente pela própria vida e depois pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse instante, nos mais diversos e distintos lugares, mas unidos através do pensamento, através dos sentimentos, através dos desejos reais e sinceros de buscarmos o nosso crescimento, a nossa evolução, buscarmos a perfeição, o que permitirá que nós nos aproximemos cada vez mais do Criador. Ele está próximo de nós, mas nós muitas das vezes não estamos próximos a Ele, porque nos falta não somente o crescimento espiritual, a evolução, mas nos falta também a capacidade de percepção, e que através dos conhecimentos que nós estamos buscando, com o apoio dessa espiritualidade maravilhosa, esperamos conquistar esta percepção capaz de ampliar a nossa própria sensibilidade e aí identificarmos o Criador em todas as criaturas e aurirmos daí as forças e as energias necessárias para nos auxiliar nessa trajetória, nessa caminhada maravilhosa rumo à própria felicidade. Permita-nos, mestre amado e querido Jesus, recebermos nesse instante o auxílio da espiritualidade, do nosso anjo de guarda, e que nós consigamos, com este apoio, buscar as reflexões necessárias, não somente para a aquisição da sabedoria, mas acima de tudo, da força e da energia para darmos a sequência à nossa vida. Muita paz a todos vocês,
muita paz ao lar de cada um de vocês, muita paz a todas aquelas pessoas que vocês sempre nos pedem aí, as orações, ou que se encontram já aqui anotadas no nosso caderninho, ou que estão no nosso pensamento, no nosso coração. Que a espiritualidade leve até eles a paz e a tranquilidade e, sobretudo, a força para vencer e superar todas as dificuldades. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, né? Isso, Luiz, eu só tá lendo obra fantástica, né? Vinha de Luz, que bom. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite para vocês. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Vânia. Boa noite também, Eveline, Roberta, Gabi, Vitor. Joana Carneiro, boa noite. Boa noite, Aninha e Adriano Borges. Iraci Prestupa, boa noite. Sempre a espiritualidade nos auxiliando, viu, Iraci? Com certeza. Gente, nós estamos hoje, dia de sexta-feira, né? Como nós dissemos, Sebastião Ferreira, boa noite. Estamos fazendo a leitura e estudo, Joyce Kelly, boa noite, do livro dos médiuns. Já passando aqui, né, para a parte final do nosso livro. Nós já estamos realmente lá no finalzinho. Glória Quirino, boa noite. E nós estamos vendo e identificando com o nosso querido codificador e com essa espiritualidade maravilhosa sobre as reuniões e principalmente sobre as reuniões espíritas, as reuniões das sociedades espíritas que foram desde aquela época estabelecidas, e ele vai nos apresentando alguns cuidados que nós precisamos ter nestas reuniões. E a gente tem percebido, aliás, este é um dos grandes focos, pelo menos das nossas reflexões, que as nossas reuniões, principalmente a nossa reunião de comunhão com o Criador, através da própria espiritualidade, seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, seja num templo, seja numa casa espírita, ela obedece e respeita principalmente parâmetros idênticos, sobretudo quando nós falamos das egrégoras que se formam. Egrégoras nada mais é do que, vamos chamar assim, daquelas entidades coletivas, as entidades ou aquela energia, aquele campo de vibração formado pela união de todas as pessoas que participam destas sessões. Então, esse ente coletivo que se forma, ele é uma consequência ou é a união das nossas energias, e por isso que o codificador chama a atenção para determinadas reuniões nós trabalharmos sempre com esta sintonia. Por exemplo, a gente falou dessa similitude, dessa analogia com a nossa vida corporal. Você vai fazer uma reunião, por exemplo, de família, você vai preferencialmente chamar os familiares, e é lógico que você vai trabalhar para que os familiares estejam todos naquela mesma sintonia. Geralmente, quando não há muita sintonia, quando não há muita harmonia, as pessoas até evitam de fazer festas, ou algumas fazem, mas não chamam e não convidam determinados parentes. Com relação aos amigos, a mesma coisa. Você vai fazer uma reunião de amigos, você vai convidar para sua casa aqueles amigos mais íntimos, né? Aqueles amigos que comungam mais ou menos das mesmas ideias, exatamente para você não trazer dissabores para o seu próprio lar. E nessas reuniões, nesse processo constante de comunicação e conexão com o Criador, nós também devemos fazer a mesma coisa. E é isso que Kardec chama a atenção de todos aqueles que vão, de alguma forma, trabalhar neste processo de, através de determinados rituais ou através de determinadas reuniões para estudos ou até mesmo algumas reuniões de fenômenos, elas precisam ter um objetivo, elas precisam ter uma meta, precisa haver sintonia entre os participantes, né? E é isso que nós estamos vendo. Tanto é que ele disse que é preferível você ter 20 grupos de 15 a 20 pessoas do que você ter um grande grupo de 300 ou 400 pessoas. Por quê? Porque
a identidade, a sintonia num grupo menor vai ser muito mais coesa, muito mais precisa, muito mais forte do que em grupos maiores. É mais fácil você controlar um número menor de pessoas, de pensamentos, do que um número maior, sobretudo de pessoas que você sequer imagina o que vai na sua mente, porque nós estamos falando da formação de uma egrégora, nós estamos falando da formação de um ente coletivo, e este ente coletivo, ele não pode deixar brechas. Por quê? Aí nós vamos adentrar ao tema de hoje, né? A partir do momento que se deixa determinadas brechas, nós estamos abrindo um campo para que seres perturbadores, energias perturbadoras adentrem ali aquela egrégora e nós não consigamos atingir os objetivos da nossa reunião. Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. Então, como colocou a Valdete aí, a união e a sintonia são de fundamental importância, exatamente para que nós obtenhamos êxito em tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, este é o ponto que Kardec vai falando, mas a gente vai trabalhando e comentando aqui aos poucos. É interessante, né? É uma frase que a gente usa muito, que a união faz a força. Então, se a união faz a força, o próprio Cristo disse, né? Ó, se você pegar um feixe de vara, uma vara, alguma pessoa pode quebrar. Se você pegar duas, com um pouquinho de esforço você quebra, mas se você unir um feixe de varas, dificilmente alguém vai conseguir quebrar e destruir. Pode até acontecer que nesse feixe de varas, dependendo da força que se coloca, você quebre um ou duas varas, mas o feixe vai permanecer, aquela união vai permanecer. Então, pode acontecer, vejam, neste grupo que nós estamos montando, uma, duas ou três pessoas não estejam naquela sintonia e elas podem, lógico, inicialmente sofrer com esta ausência, né, de sintonia, mas também podem trazer a discórdia para dentro do grupo, né? Gisela Goulart, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, nós temos que estar cada vez mais unidos para também estarmos mais fortes. Isso acontece com a família. Uma família unida, gente, com certeza ela é mais forte. Ela consegue conquistar os seus objetivos. Um dos objetivos do Evangelho no Lar é exatamente esse: unir cada vez mais a família. Numa empresa, quanto mais unidos forem os funcionários, os chefes, supervisores, os patrões, maior a probabilidade de prosperidade daquela empresa. Agora, se houver discórdia, se houver desavença, a própria energia vai caindo e automaticamente a tendência é uma falência. Né? Sempre um querendo tirar vantagem sobre o outro. Então isso é o tipo de coisa que não pode acontecer, né? Boa noite, Rosilda Souza, também, seja muito bem-vinda. Que alegria vê-la aqui conosco. Então, Kardec chama essa atenção e ainda vai dizer, ó, cuidado, vocês que estão fazendo parte de um grupo. A gente está aprendendo no Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo, a desenvolver cada vez mais a indulgência, né? E muitas outras virtudes. E acima de tudo ele diz, cuidado, porque um dos grandes problemas da humanidade é a covardia dos bons. A omissão dos bons. Porque muitas das vezes os bons acabam se omitindo, e aí aqueles que não estão totalmente preparados ou são mais ignorantes acabam destruindo, podemos assim dizer, toda aquela união. Boa noite também, Jossanã, boa noite, Célia Furtado, sejam bem-vindas. Então, cuidado com tudo isso. Assim como, gente, cuidado, mas um cuidado muito especial com pessoas novas, com pessoas diferentes. Muitas das vezes, até mesmo conhecidos, mas que você não tem o conhecimento da energia e da força daquela pessoa que vai fazer parte do seu grupo. A gente sabe como muito delicado para quem lida com energia, qualquer tipo de
pessoa diferente pode não ser uma pessoa com uma energia, vamos assim dizer, né, totalmente ruim ou negativa, como alguns pensam, que eu não gosto dessa expressão, mas o simples fato de ser uma energia diferente, ela pode gerar um certo atrito ali dentro do grupo. E ali é aquela energia que vai chegando e de forma oculta vai trazendo diferenças para as pessoas do grupo. Por isso que eles falam, cuidado, pessoas novas. Não estou falando, querendo dizer que a gente não tem que admitir nenhum tipo de pessoa nova no nosso grupo, mas vá admitindo essas pessoas novas em reuniões que estejam mais preparadas ou que não há uma necessidade de uma doação maior de energia. Busque a sintonia ou desenvolver ou treinar a sintonia daquela pessoa com o grupo em reuniões mais tranquilas, exatamente para que a gente consiga separar as arestas, né? E aí você vai identificando, o grupo vai identificando, e nesse processo de identificação nós vamos conseguindo aos poucos anular aquela energia que não é útil para o grupo e fazer com que a pessoa desenvolva uma energia compatível com o grupo, e aí sim ela vai unir mais aquele grupo, né? Zezé Bueno, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Ah, mas ela é uma pessoa boa. Nossa, aquela pessoa chegou ali, mas ele é um palestrante excelente, espetacular. Então a gente tem que admitir no grupo. Não, calma. Ele pode ter qualidades e características excelentes, fantásticas, mas ali para o grupo pode não ser adequado, ideal, principalmente essa entrada repentina da pessoa no grupo. Então, por isso que a gente fala, todo cuidado, ele é pouco, tá? De novo, vou repetir, não estou querendo dizer que nós não devamos admitir pessoas, não é isso, mas vamos fazendo um processo gradativo, paulatino, né? Vamos conhecendo a pessoa e fazendo com que a pessoa conheça o grupo, e aí a gente vai ter mais facilidade nesse processo de adaptação dessa pessoa ao grupo. E aí, é claro, né? O objetivo do grupo precisa ser atingido. Cada pessoa pensa de uma forma diferente. E a gente não sabe, por mais que ela tenha algumas ideias fantásticas, mas ela pode pensar diferente. E este pensamento diferente é que pode abrir uma brecha exatamente nesta egrégora que nós estamos falando. Kardec vai comentar aqui também da questão da organização propriamente dita, né? Você organizar um grupo pequeno é mais tranquilo porque a gente até começou a falar sobre isso. As leis que vão reger aquele grupo também são leis mais tranquilas, ou podemos assim dizer, mais simples. É um regulamento, um estatuto mais simples, ao passo que você estiver numa grande agremiação, você vai ter que tomar o cuidado para poder regular todas as coisas, todas as situações, trabalhar com possíveis melindres, porque as coisas ou as regras, mesmo estando escritas, a gente sabe que muitos têm dificuldade de aplicá-las, e principalmente aplicá-las em prol do próprio grupo, tá? Sim, a Celeida disse, pode ser ruim tanto para o visitante quanto para o próprio grupo, porque o visitante também pode sair com uma impressão totalmente equivocada naquele primeiro contato. Por isso que a gente fala, é algo que tem que ser trabalhado de uma forma assim muito tranquila, muito serena, uma passagem, ou quase que com um ritual de passagem, tá? Por quê? Porque nós vamos ter, e aí Kardec fala, né, na sequência, nós teremos os perturbadores. Nós temos os perturbadores no mundo espiritual e nós temos os perturbadores do mundo físico. Então, primeiro, a gente fala até do mundo físico. Essas pessoas diferentes que chegam no grupo, ainda que não queiram, elas vão perturbar um pouco a paz e a tranquilidade. E o grupo
vai se sentir perturbado com aquela pessoa. E de uma certa forma, como diz a Celeida, ela pode gerar também perturbação na própria pessoa. E nós temos as perturbações que são provenientes dos inimigos daquela agremiação, ou daquela doutrina, ou daquela religião. Porque a gente aqui está generalizando. Nós temos os nossos inimigos no nosso dia a dia, sabe, aquelas pessoas que não gostam de nós, ou que não gostam do nosso sucesso, e ainda que esse sucesso não seja algo espetacular. Porque, gente, aí eu vou usar uma expressão, ela é até meio pesada, mas para se ter inveja, não se tem inveja apenas e tão somente de pessoas ricas, milionárias, não. Se tem inveja de coisas simples. Se tem inveja até mesmo de conhecimento, de sabedoria. Se tem inveja de uma postura. Tem-se inveja de uma amizade. Tem-se inveja de uma alegria. Tem-se inveja de uma vontade ou de um desejo de crescer e evoluir. Então, isso vai gerar, pelo menos em muitas pessoas despreparadas, uma carga, que eu vou chamar aqui de negativa, eu não gosto, mas uma carga negativa que vai ser direcionada para aquela pessoa ou para aquele grupo. Então a gente tem que estar muito bem preparado para todo e qualquer tipo de perturbação que também possa vir de fora para dentro. E aí, um outro ponto que Kardec toca e que eu também acho muito interessante, sobretudo com a analogia que nós podemos fazer com a nossa vida corporal. Quando você vai preparar, quando você vai programar uma festa, o que você faz? Dependendo da festa, se for uma festa grande, se for uma festa num salão, você tem que se preocupar, dentre outras coisas da organização, você se preocupa muito com a segurança. Não é? Você, vamos colocar gente para ficar aqui na segurança, para tomar conta e não deixar pessoas ou penetras entrarem e por aí afora. Você se preocupa com vários detalhes. E geralmente com essas reuniões, e aí, o que Kardec chama a nossa atenção aqui, com as nossas reuniões, às vezes a gente não se preocupa tanto. Por quê? É um tal de nós confiarmos muito na espiritualidade, não é? Vocês já prestaram atenção? A gente confia tanto na espiritualidade que nós não nos preocupamos em contribuir com a espiritualidade para atingirmos aquele objetivo. Nós não nos preocupamos. A espiritualidade vai fazer a sua parte, a espiritualidade vai tomar conta, mas espera aí, e determinados tipos de energia que nós somos aptos a doar e que muitas das vezes a própria espiritualidade se utiliza para fazer esta proteção ou a segurança. E nós não podemos deixar tudo na responsabilidade dos espíritos. Nós vimos no estudo do livro dos espíritos que a gente tem mania de culpar os espíritos por tudo. Qualquer tipo de acontecimento da nossa vida, nós temos essa mania de culpar os espíritos. Mas a gente esquece da nossa parcela de contribuição, da nossa própria liberdade. E quando a gente está falando aqui de egrégora, ou de um ente coletivo, de uma energia, uma pessoa que está ali dentro, que faz um buraco, ou que abre uma brecha nesta, vamos chamar de redoma protetora deste ente coletivo, abre também as oportunidades para todo e qualquer tipo de perturbação ali dentro daquele grupo. É como se a sua casa estivesse cercada, e aí alguém vai lá e quebra um pedaço dessa cerca e os animais começam a invadir, por exemplo, uma plantação que você tem. O que vai acontecer com aquela plantação? A chance dela ser destruída por aqueles animais que exatamente furaram a segurança. Tem até um livro muito interessante, eu já falei aqui para vocês,
Manuel Cristiano, chamado Aconteceu na Casa Espírita. Ele vai contando de formas como ocorrem determinadas perturbações, e essas perturbações elas nascem dentro do grupo, ela vem de dentro para fora, e como podem destruir completamente, né, um grupo. Filomeno está até colocando aí, né, que já presenciou, e realmente é algo complicado. E vou repetir, gente, não é apenas e tão somente como muitos aí pensam que acontece só nas reuniões e principalmente em reuniões espíritas. Não, acontece lá na igreja, acontece lá no culto, no pastor, nas igrejas evangélicas, acontece no seu local de trabalho, acontece dentro da sua casa com a sua própria família. E aí, própria espiritualidade, ou melhor, Kardec vem aqui chamando a atenção que além de nós termos, né, a Filomena colocou muito bem aí a questão da cautela, além de nós termos todo este, vamos assim chamar, né, esse conhecimento para poder nos precavermos, nós temos que ter também o preparo para lidar com essas situações, porque ele vai dizer: algumas pessoas, alguns trabalhadores, em determinados momentos podem sentir uma pressão. E os organizadores, principalmente os líderes, eles precisam estar atentos, porque se alguém começar a sentir algum tipo de pressão, se alguém começar a sentir algum tipo de, vamos assim dizer, de desânimo ou de queda, há necessidade do grupo chegar e fortalecer aquela pessoa, falar: opa, peraí, não cai não, nós precisamos de você de pé. E antes que as coisas aconteçam, a gente deve dar um jeito de socorrer. Por quê? Porque se começar, se deixar acontecer, aí ela pode tomar proporções maiores. De novo, isso acontece inclusive em vários lugares. Às vezes, nós não damos a atenção devida, por exemplo, aos nossos filhos. Nos preocupamos com tanta coisa, com trabalhos, às vezes até com questões religiosas, e esquecemos dos filhos. Achamos que estamos fazendo alguma coisa ou que estamos fazendo muito. E de repente ele acaba se enveredando para caminhos outros, que vai buscar exatamente aquilo que você não deu. E ali é como se fosse exatamente este elo da corrente que vai perdendo a sua força, e automaticamente a tendência é, para esse ente coletivo chamado família, gerar uma válvulazinha de escape ou uma brecha, uma abertura para que os perturbadores atrapalhem aquela sintonia e a harmonia. Se eu estou falando isso da família, desculpa, da família, estou falando isso também de todos os grupos, principalmente, como Kardec coloca aqui, das sociedades espíritas. Então, percebeu que alguém está passando por algum tipo de problema, sofrendo algum tipo de pressão ou sofrendo algum tipo de obsessão? Vamos chamar o grupo e tentar resolver aquilo logo no início. É importante. Claro, sem expor a pessoa, que é mais importante, né? Sem, como nós estamos comentando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sem colocar a pessoa de pé no meio. Porque às vezes a gente faz isso. Você sente, automaticamente você já quer correr e falar: opa, vem cá, vamos pôr você aqui de pé no meio para você. Não. Os verdadeiros líderes têm que estar exatamente preparados para isso. Espera aí, tem um problema, surgiu um elo mais fraco dessa corrente, nós vamos fortalecer. Mas muitas das vezes não precisa falar quem é, não precisa denunciar este elo fraco, vamos fortalecê-lo, tá? E aí nós vamos automaticamente, por isso que Kardec ainda fala, o principal, né? Olá, Serena Alves, boa noite, seja bem-vinda. O principal meio, ou o principal remédio para combater este veneno chama-se caridade. E agir com caridade para com estas pessoas ou para com estes elos da corrente são as coisas que nós precisamos.
De novo, agir com caridade. E qual é a caridade segundo a questão 868, né? Se não falar memória, do livro dos 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não precisamos expor, não precisamos colocar ninguém de pé no meio. Só precisamos o quê? E aí cabe ao líder identificar o elo fraco da corrente e fortalecer aquele elo de alguma forma. Sabemos que sofremos influência de tudo quanto é lado. Sofremos influência do meio, sofremos influência das pessoas, e os líderes, eles têm que ser um pouco mais forte que todo mundo. Assim como o pai e a mãe dentro de uma família, assim como o chefe numa empresa, o patrão, sempre tem um líder. E este líder tem que ser um pouco mais forte. Não vamos dizer que ele tem que ser um super-herói, porque ele também vai passar por problemas e dificuldades. E quando ele estiver passando por problemas e dificuldades, cabe ao restante do grupo também fazer a mesma coisa, sem colocá-lo de pé e no meio como fizeram com a mulher adúltera. Mas cabe ao próprio grupo, de alguma forma, restabelecer as energias. E a gente sabe que é possível fazer isso de uma forma sutil. Mas para isso, precisamos todos estar quê? Ligados, vinculados àquela meta inicial do grupo, aos objetivos que fizeram com que o grupo se reunisse. Se cada um de nós participarmos, seja de qualquer reunião for, reuniões sociais, reuniões de trabalho, reuniões de família, ou de casas espíritas ou de igreja, se cada um de nós estivermos ali defendendo apenas e tão somente os nossos interesses, essa egrégora não vai se formar e nós vamos passar muitos apertos. Muitos apertos. Vamos ficar insatisfeitos. E olha que no nosso meio, para aqueles que já são espíritas, sabem bem o que eu estou dizendo. Muitas pessoas não conseguem parar em casa espírita nenhuma. Muitas pessoas não conseguem parar em religião nenhuma. Mas por quê? Exatamente porque quer buscar ali interesses, satisfação própria. E a gente sabe que, como aprendemos desde o início deste capítulo de Kardec, eu, como parte de um grupo, preciso colaborar com o grupo e também tirar do grupo aquilo que ele colabora para o meu crescimento. A união consiste exatamente nisso. A egrégora é no doar e também receber. Humildade para doar e humildade também para receber. Então, essas são as lições que Kardec está colocando aqui para nós. E eu tenho um objetivo principal no grupo? Qual é? Na doutrina espírita, eu tenho um objetivo principal, que a gente já aprendeu. Está aqui, no item 292 do Livro dos Médiuns, né? A doutrina espírita visa o aperfeiçoamento moral da criatura. Se eu entrar no grupo e não buscar esse objetivo, lógico que o espiritismo não estará sendo desenvolvido na sua forma correta e eu não vou conseguir tirar dali aquilo que realmente necessito, ou aquilo que ele tem ou está preparado para me dar. Então, eu preciso saber e conhecer bem os objetivos do grupo, os objetivos da doutrina, tá? Os objetivos de todas as pessoas individualmente, né? Ninguém vai, por exemplo, a uma festa para chegar lá, ficar rezando o tempo inteiro. Não, você vai para uma festa para se divertir. Se você tentar mudar o foco, muitas pessoas vão dizer: nossa, que fulano chato, não chamo mais para festa. Por mais que você queira, né, não, eu vou ficar aqui rezando. Não, ali não é o local, ali não é o ambiente, não é o objetivo da reunião. Não, fazer uma oração no início, pedir uma proteção é uma coisa, mas ficar pregando o tempo inteiro não condiz com os objetivos de uma festa. Da mesma forma, dentro da casa espírita, você tem que ter a sua alegria, a sua, como se diz, a sua satisfação, o seu prazer, sim, mas ali não é para ficar você contando piadas, sorrindo, não. O objetivo ali é outro. Então a gente sempre tem que identificar objetivos do grupo e tentar casar com os nossos objetivos e saber, peraí, aquilo ali é para isso? A gente muitas das vezes entra em alguma
em algum grupo, em alguma reunião, participando de alguma coisa, sem saber qual que é o objetivo daquilo ali, daquele grupo, e aí vai, lógico, sair insatisfeito mesmo. Não vai parar em lugar nenhum. Ok? Nós estamos chegando aqui ao final dos nossos comentários de hoje, né? E depois nós vamos passar para a última parte aqui que Kardec vai falar, exatamente sobre os assuntos de estudo que devem ser exatamente trabalhados dentro dessas agremiações e principalmente das sociedades espíritas, né? Que ele vai falar aqui. Mas no próximo encontro a gente vai trabalhar nisso. Mas a gente espera que todos nós consigamos, todos nós, eu me incluo nessa também, que a gente consiga captar bem essa mensagem, sobretudo destes objetivos que nos une em determinados lugares e com determinadas pessoas. E eu tenho certeza que nós vamos ter cada vez mais prazer e satisfação em estar participando de vários grupos, buscando crescimento, evolução, felicidade, alegria, claro, sempre em conexão com o Criador. Muita paz a todos vocês, tenham um excelente final de semana, sintam as energias do próprio Cristo e façamos parte destas egrégoras que estão esparramadas por aí e que levam ou conduzem a criatura à felicidade e à perfeição.